Na realidade, aqui na conferência com todos, no plenário geral, foi só na primeira conferência que nós explanamos profundamente sobre a visão que nós chamamos, alguns chamam talvez a visão dos corações. Eu chamo a visão global de Deus, das estruturas espirituais. E na realidade, apesar que alguns aqui já ouviram muito, é interessante que eu já tenho notado vez após vez que aquelas pessoas que são apaixonadas pela visão e que têm colocado em prática com sucesso, elas gostam de ouvir, elas gostam de ouvir de novo. Parece que tem algo novo, parece que tem algo forte aí, que ajuda a focalizar ainda muito mais. E nós sabemos que tem muitos aqui que também nunca ouviram essa explicação. Então, mesmo que você já ouviu, eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma profunda na sua vida. Por favor, abra o seu coração agora para receber aquilo que Deus quer compartilhar com você sobre um modelo de discipulado apostólico. E deixa eu falar algo aqui para você antes de entrarmos. Na realidade, eu enfatizava muito que Deus tem um modelo único para cada igreja local e que nós não devíamos procurar praticamente seguir muito de perto nenhum modelo. Eu acreditava muito assim. E eu até cheguei a falar isso, talvez, nas primeiras conferências aqui. Eu senti que Deus, há uns 1 ano atrás, uns 2 anos atrás, 1 a 2 anos atrás, começou a me chamar a atenção sobre isso. Porque eu comecei a ver aquelas igrejas, como o do pastor Francisco, o pastor Gomer, o pastor Odilon, que vai estar dando testemunho aqui também, lá de Curitiba, que seguiam mais de perto o modelo, porque elas se sentiam dirigidas por Deus para isso, foi uma coisa dirigida pelo Espírito Santo, e elas explodiam em crescimento. Enquanto outras, talvez até seguindo o meu conselho, não, né, faz o seu próprio modelo lá, muitas vezes elas não conseguiam realmente explodir em crescimento de qualidade e quantidade. E isso me incomodou, porque eu falei, Deus, mas não foi assim que eu acreditei, nem assim que eu pratiquei. Eu creio que está acontecendo? E foi uma coisa muito interessante que Deus falou para mim. Eu creio que Deus falou assim para mim. Ele falou, olha, cada caso é um caso individual. Você não pode colocar o Espírito Santo numa caixa. O Espírito Santo às vezes vai dirigir alguém, sim, talvez para ser promotor de um modelo que vai ajudar muitas outras igrejas. Mas nem todo mundo talvez foi chamado para isso. Talvez ele tenha um chamado numa outra área ministerial. E eu comecei a meditar. Por exemplo, meus filhos fazem escola em casa, né? Homeschooling. Eu sou brasileiro, apesar de meus pais serem norte-americanos, mas eu sou brasileiro, casei com uma brasileira, muito bonita, que está bem aí, por sinal. E meu plano era de colocar meus filhos em escola cristã brasileira. Mas a minha esposa falou, amor, você tem cidadania dupla, nossos filhos vão ter cidadania dupla, eles vão poder estudar nos Estados Unidos, então vamos desde pequeno dar o privilégio para os nossos filhos que você teve, de crescer bilíngue, aprendendo as duas línguas perfeitamente, desde pequenininho, inglês e português, e poder também estudar nos Estados Unidos, já que eles vão ter cidadania dupla. E eu falei, olha, eu nem tinha pensado nisso, boa ideia, vamos fazer isso sim. Então começamos a fazer homeschooling, ensinando os filhos em casa. Inclusive nesse momento a Miss Anne está lá, de Canadá, nos ajudando também, uma professora muito abençoada, nos ajudando a ensinar as crianças. E ela também tem treinado muito a minha esposa e eu, mas principalmente a minha esposa, a fazer também como ensinar em casa. Então aquele momento intenso, precioso. Mas nós perguntamos para o Paulo e a Rebeca, que já vinham fazendo isso, nossos discipuladores, como eles fizeram. Eles falaram, tem um modelo de estudo aqui, fulano de tal, porque tem as diferentes companhias evangélicas nos Estados Unidos que preparam o pacote já mais ou menos preparado para você ensinar, e sabem como levar a criança desde o ensino fundamental, né, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem. Então nós
estamos seguindo aquele pacote de uma escola cristã nos Estados Unidos, de como ensinar os filhos em casa. Só que eu ouvi falar de uma certa pessoa que não segue isso. Essa pessoa pegou vários pacotes diferentes e tirou aqui o que ela achou que era bom daqui, o que era bom daqui, o que era bom daqui, fez uma certa salada, né? Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que essa pessoa, mas que fez uma certa salada, e aí os filhos foram muito prejudicados, porque eles fizeram uma salada de coisas que não funcionou talvez perfeitamente. Agora, o que isso nos ensina? Escuta bem. Eu sei que eu não tenho um chamado de Deus de trabalhar em cima do modelo para a escola, para as crianças. Então eu senti que esse não é meu chamado. Meu chamado é seguir o modelo que outras pessoas prepararam e está funcionando tão bem. O que acontece? Eu acho que cada um tem um chamado. Então Deus começou falando lá para mim: meu filho, eu te dei um modelo, mas esse modelo eu te dei não para você, só para você, ou só para... Não, eu dei para você e para você repartir com qualquer um que queira também usar. Então realmente eu trabalhei muito, aprendendo com todas as igrejas e células, e toda hora estamos mudando e crescendo, e muitas vezes aprendemos muito com nossos discípulos e com outras igrejas. Por exemplo, quando a igreja do pastor Francisco começou a crescer tanto, que ela foi de 30 a 200 em mais ou menos um ano, se eu não me engano, eu falei: meu Deus, vai, investiga lá. Falei para meus discípulos, eu também, vamos lá ver o que eles estão fazendo, porque vamos aprender com eles. Toda hora é assim, nós aprendemos um com o outro. Mas tem sido uma coisa muito gostosa e preciosa esperar em Deus e realmente ver algo que funcione. Algo que funcione. Você pode ver na própria igreja primitiva, eles não começaram tendo presbíteros, diáconos, mas depois, na medida que o Espírito Santo foi gerando aquilo foi acontecendo. Primeiro era só os apóstolos, depois começou a ter os diáconos, presbíteros. Então o Espírito Santo vai dirigindo, porque ele é criativo, nunca ferindo princípios bíblicos, mas realmente pegando os princípios bíblicos e trazendo mais luz e mais verdade sobre isso. Então, eu gostaria de dizer para você, como pastor, você tem que esperar em Deus e buscar Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida ministerial e para a sua igreja? Se Deus quer que você pegue várias coisas, por exemplo, eu tenho pastores muito íntimos, muito amigos meus, por exemplo, o pastor Carlos Alberto Bezerra, de São Paulo. Finalmente ele ficou falando comigo, porque eles estavam tentando implantar um pacote como se fosse, e não estava dando certo lá no contexto deles. Então nós fomos lá e reuni horas e horas com ele e os líderes principais dele, e pelo que eu senti que Deus estava colocando no coração do pastor Carlos Alberto e no coração dos líderes, dos outros pastores lá que trabalham com ele, que realmente era melhor, pelo menos por enquanto, eles não seguirem esse modelo tão de perto, no caso deles, por causa das particularidades lá, por causa das realidades. Então eles adaptaram o modelo para uma coisa que funciona bem para eles. E o que aconteceu? O pastor Jorge Mitian e vários de nós daqui estávamos lá esse ano passado, na celebração da festa. Foi tão lindo, né, pastor Jorge, ver, porque nós sentimos um novo ânimo. De repente a igreja lá está pegando fogo com os grupos, né, que eles chamam G100, as células deles, e está crescendo, e eles estão discipulando, e glória a Deus, glória a Deus. Então eu não acho inferior nem um pouco outros modelos, outras maneiras. Eu acho que cada pastor tem que buscar de Deus. Alguns têm chegado para mim e falado assim: pastor Eibe, eu estou, claro, além das coisas culturais da minha cidade e tudo, mas em geral eu quero seguir aqui os detalhes, porque assim eu sinto dirigido por Deus, né? Vários têm falado isso, e nós temos visto maravilhosos resultados, mas outros, como o pastor Carlos Alberto, têm sentido talvez um pouco diferente, e também tem tido resultados maravilhosos. Amém, aleluia. O importante é ouvir a voz de Deus, é seguir o Espírito Santo e o que Ele está falando especificamente para você.
Eu já ouvi falar de modelo de igreja em células, não sei se é verdade, não quero criticar ninguém, mas eu já ouvi falar de modelo de igreja em células que fala assim, ó, ou tem que pegar o pacote, ou não pode pegar nada. E eu não concordo pessoalmente com esse tipo de mentalidade. Eu acho que tem que ver o que Deus dirige, amém, queridos? Outra coisa que é importante, sabe, você pode, assim, claro, se você quiser seguir de perto o modelo, você vai estar ouvindo muita coisa agora, se Deus quiser. Mas se você quiser, se o Espírito Santo lhe dirigir, olha, isso sim, mas aquilo outro não, amém. Faça como o Espírito Santo lhe dirige. E que o nosso material também, todo o material que foi publicado por nós e que foi gerado aqui pelo Espírito Santo, você pode pegar, fazer cópia xerox. Você pode, se quiser, tira o nome da nossa igreja, põe o nome da sua igreja. Se você achar que tiver heresias, corrige as heresias. Use esse material, né? Então, pode usar à vontade. Só de todos os materiais, todas as apostilas, eu nem sei se todas estão aí ainda, mas de todas as apostilas, tem algumas que tem só aquele do Timão, que veio da Igreja Dinâmica, e nós recebemos permissão deles de reproduzir, mas nós não temos permissão de dar permissão para os outros. Então só aquele material do Timão, que é da Igreja Dinâmica, mas todo o material produzido por nós, vocês fiquem à vontade para realmente usar e como Deus lhe dirigir. Agora, tendo dito isso, eu gostaria que você agora sonhasse um pouco comigo sobre algumas, o que eu creio que são estruturas espirituais baseado em princípios bíblicos. A palavra de Deus mostra que desde o início Deus teve um sonho, e eu creio que esse sonho nunca mudou. Esse sonho era de encher a terra com a glória dele, de implantar o seu reino sobre a terra, o reino de Deus. Então você pode notar que a palavra de Deus, vez após vez, ela demonstra esse coração de Deus, desde o início, muito antes até do pecado. O que Deus disse para Adão e Eva? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Como que a terra ia ficar cheia? Por que Deus parecia santamente obsessado em encher a terra com seres humanos? Porque ele tinha, eu creio, ele tinha esse sonho de ver a terra toda cheia da glória dele, como as águas cobrem o mar. Agora, como que a terra pode ser cheia da glória de Deus? Na questão do reino de Deus. Eu estou muito assim, olhando com muita expectativa, ouvir as palavras do pastor Jorge aqui nessa conferência. Porque se reinar de Deus, esse governo de Deus, se Jesus realmente é o Senhor, faz toda a diferença. Mas sabe, nós sabemos que o reino de Deus tem várias facetas. Por exemplo, no reino de Deus, é a vontade de Deus que as crianças estejam morrendo de fome? É claro que não. Então alguém que está dando comida para os pobres lá na África poderia dizer: olha, eu estou empenhado em implantar o reino de Deus aqui na África. Como que você está fazendo isso? Bem, eu estou dando comida para os pobres. Mas você fala de Jesus para essas crianças? Não, eu não tenho esse chamado de falar de Jesus. Meu chamado é só dar comida para elas. Eu diria que essa pessoa está, no mínimo, desfocada, porque ela está esquecendo o que é o coração do reino de Deus. O coração do reino de Deus, a Bíblia deixa bem claro. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele também disse em outra ocasião: quem comigo não ajunta, espalha. Então, para realmente estar verdadeiramente edificando o reino de Deus, eu creio, na minha opinião, tem que estar também edificando a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Agora, tudo bem, tudo que eu fizer deve estar relacionado a isso. Mas mesmo assim eu já tenho ouvido muitas organizações para-eclesiásticas dizendo assim, e pessoas dessas organizações, às vezes elas falam assim:
Olha, você pergunta: e aí, meu irmão, você está congregando aonde? Não, eu congrego um dia aqui, outro dia ali. É assim que eu sou, porque minha visão é do reino, minha visão é da igreja mundial de Jesus. Então eu congrego, eu não tenho que prestar conta para ninguém, eu presto conta para Jesus, minha visão é do reino. E às vezes essas pessoas, eu já ouvi falar, por exemplo, de uma certa organização para-eclesiástica, que no domingo as pessoas lá não estão congregando, estão lá jogando bola, falam mal das igrejas, e aí vão e falam: mas nós ganhamos 5.000 pessoas lá num evento na praça. E onde estão aquelas 5.000 pessoas? Estão nas igrejas. Como você sabe se estão nas igrejas, se nem você vai para a igreja? Agora, a igreja do Senhor Jesus, eu creio, também tem um coração. E se a pessoa realmente está edificando a igreja do Senhor Jesus, ela vai estar edificando o coração da igreja do Senhor Jesus, que eu creio é a igreja local. A igreja local. Agora, você sabia que essa palavra eclésia no grego, ela se refere muito mais vezes no Novo Testamento, se referindo à igreja da cidade, ou à igreja local, ou à igreja na casa de alguém, do que a igreja mundial do Senhor Jesus. Então, nós antes chamávamos igreja universal, né? O nome teológico, mas não pode chamar mais, porque agora tem denominação com esse nome, né? Essa é uma das leis da hermenêutica, é que quando algo é repetido muitas vezes na Bíblia, tem razão por isso, tem uma razão por isso. E se muito mais vezes a Bíblia se refere à igreja local do que à igreja mundial, tem uma razão por isso. Por quê? É porque a igreja local é o coração da igreja mundial. Agora veja bem, eu estava meditando sobre isso um dia, e Deus me levou para aquele texto lá em Apocalipse, que eu acho tão lindo esse texto. E como Deus foi me abrindo meus olhos naquele texto de Apocalipse, quando Jesus estava, o apóstolo João estava, diz a Bíblia, que ele estava no Espírito no dia do Senhor, quando ele ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta. Essa era a voz de quem, irmãos? Vocês conhecem o texto lá em Apocalipse, 1º capítulo? De quem era a voz? Jesus. E diz a Bíblia que João falou assim: e eu me virei para ver quem falava comigo. E quando ele virou para ver quem falava com ele, quem foi? O que foi a primeira coisa que ele viu, pelo que a Bíblia diz? Ele não viu Jesus, ele viu 7 candeiros de ouro. Ele falou: e eu virei e vi 7 candeiros de ouro. E aqueles 7 candeiros de ouro representam 7 igrejas locais. E o número 7 é o número da perfeição, completo, a totalidade da visão da igreja local. E quando alguém está procurando por Jesus aqui na terra, ele vai primeiramente ver o corpo de Jesus, a igreja local. E o que acontece? Aí ele diz: e no meio dos candeiros de ouro. Onde estava Jesus? No meio dos 7 candeiros de ouro. A centralidade da visão da igreja local. Sabe, nós acreditamos que isso é tremendamente importante. Está vendo essa parte vermelha aí? Essa parte vermelha, isso mesmo. Põe naquele lado lá, naquele vermelho lá em cima, a setinha. Está vendo essa parte vermelha? Essa parte vermelha, no retrato total, está dentro do reino de Deus, sim ou não? Sim. Está dentro da igreja do Senhor Jesus, sim ou não? Mas está no coração de tudo? Não. E aí nessa parte vermelha que nós vemos muitas organizações para-eclesiásticas. Pastor Eibe, quer dizer que não existe espaço para organizações para-eclesiásticas? Né? Como o Adonep, Jocum, Cruzada Estudantil Profissional para Cristo e outras organizações assim. Sim, existe espaço para elas, se elas entenderem essa visão, se elas estiverem abençoando a igreja local, se elas estiverem
ajudando a igreja local a crescer, se elas estiverem ajudando, acrescentando, então é uma bênção. Mas no momento que elas começam a competir com a igreja local, sugar energia, sugar as forças da igreja local, então tem alguma coisa errada, porque ela está desfocalizando do centro de tudo, ela está desfocalizando do coração de tudo, que é a visão da igreja local, que é a igreja local, que é o coração do reino de Deus, a igreja local, que é o coração da igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora, qual é o coração da igreja local? É impressionante que você lê pela Bíblia, vez após vez, após vez, após vez, você vai ver sobre a igreja no lar, a igreja nas casas. Podemos olhar, veja, queridos, você sabia que não é só no livro de Atos, o livro de Atos está cheio disso, mas está em 1 Coríntios, está em Colossenses, está em Filemon, está no livro de Romanos, 4 livros nas epístolas e ainda o livro de Atos, 5 livros no Novo Testamento que falam tanto sobre a igreja nas casas. E tem um texto que alguns de vocês já me ouviram explanar, mas eu vou só tirar um pouco de tempo rapidamente para mostrar aqui em Romanos 16, eu gosto tanto desse texto, porque mostra tão claramente os detalhes aqui da igreja nas casas. Abram as suas Bíblias aí, por favor. É interessante que Paulo escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado à igreja de Jesus em Roma. Mas essa igreja estava reunindo nas casas. E aqui no final, creem muitos teólogos que essa lista que ele está fazendo é uma lista de líderes das células, dos grupos que reuniam nas casas. Porque olha o que ele diz, ele começa: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Agora, interessante que ele colocou o nome de Priscila primeiro, na cultura oriental nunca você coloca o nome da mulher primeiro, a não ser que existe uma razão muito importante por isso. E se ele colocou o nome da Priscila primeiro, tudo indica que nessa altura do campeonato, a Priscila era a líder do grupo. Agora, muitas vezes o que acontece? A mulher converte primeiro e ela cresce um pouco mais rápido espiritualmente. Agora, em outra ocasião, Paulo coloca o nome de Áquila primeiro. Eu creio que o que aconteceu, que acontece muitas vezes no nosso caso, é que muitas vezes a mulher se torna líder da célula, mas ela continua submetendo sempre ao seu marido. E o que acontece? Na medida que ele vai crescendo espiritualmente, depois ela também vai afastando e ele vai se tornando líder de célula, ou os dois vão crescendo, dos dois. É muito lindo ver isso acontecer, O irmão Cunha era um dos líderes do movimento católico romano muito forte aqui na cidade, movimento carismático, e a esposa dele e ele tiveram uma experiência muito profunda com Jesus. E o que aconteceu? Só que por ela ter realmente se convertido profundamente ao Senhor Jesus primeiro, antes dele, ela cresceu nas células muito mais rápido, mas depois ela foi parando e ele foi crescendo e ela foi ajudando. Hoje todos os dois são supervisores de área, sendo muito usados na cidade para a glória de Jesus. Então isso tem me alegrado muito, porque eu tenho visto esse tipo de trabalho vez após vez após vez. As esposas muitas vezes tem aquele impulso inicial, mas depois o marido também ele chega lá para a glória de Jesus. E vamos continuar aqui, olha o que ele diz: saudai igualmente a igreja que se une na casa deles. Versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. 7, saudai Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. É bem provável então que Maria tinha também
uma célula na casa dela. Adrônico e Júnias também, talvez, trabalhavam nas células, nos grupos familiares. Olha o que diz aqui: saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. São nomes bem diferentes, né? Mas porque no grego com certeza soam bonito, é só que no português que é diferente mesmo. O Urbano era o irmão do rural, e o Estaques era uma coluna na igreja lá, né? Então, aí, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa, diga os da casa, de Aristóbulo, né? Se quiser dar um nome para um filho seu, Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Agora olha o versículo 12: saudai Trifena e Trifosa. Se você tiver filhas gêmeas, Trifena e Trifosa. Agora, eu já vi as Trifenas e Trifosas da vida. Muitas vezes elas são as melhores líderes de célula. É impressionante. Eu imagino que Trifena e Trifosa eram duas assim, talvez irmãs que moravam junto, bem assim sadias, né? E elas amavam as pessoas e abraçavam e cuidavam, sabe? E eu tenho certeza que o grupo cresceu e multiplicou muito na casa da Trifena e Trifosa, em nome de Jesus. E olha que fala que elas trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também não tem sido mãe para mim. Agora olha esse versículo aqui, versículo 14: saudai Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Olha versículo 15: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então, queridos, era muito óbvio que, apesar de ser uma só igreja, eles estavam reunindo nas casas diferentes, com vários líderes sobre eles. Amém? Agora, está vendo essa parte azul? Põe a seta na parte azul agora, querido irmão. Nessa parte azul estão justamente, muitas vezes, os ministérios da igreja. Ministérios bons, né? Ministério de diaconal, né? Ministério de intercessão, ministério de jovens, ministério com surdos e mudos, ministério tem tantos ministérios de louvor e adoração, não é verdade? Ministério de cura e libertação, ministérios. Aliás, eu estava vendo um folheto de uma igreja esses dias, eu contei dos ministérios que aquela igreja tem, 50 ministérios diferentes, impressionante, tantos ministérios. Isso não é errado, isso é uma bênção. Só que o que nós temos notado muitas vezes, é que muitas vezes o cristão fica tão ocupado nos ministérios. Então, o diabo é tão sujo que ele às vezes faz como aqueles bons jogadores de dama, né? Não sei se você já viu, aquele bom jogador de dama, ele deixa o camarada, parece que o cara está ganhando, ele deixa ele ganhar algumas, só para poder se posicionar, porque aí depois ele pula todas e ganha o jogo, não é verdade? Então o diabo muitas vezes, quando ele vê que ele não vai conseguir roubar o tempo dos crentes, porque os crentes são apaixonados por Jesus e não vão ficar gastando o seu tempo assistindo novela, não vai ficar jogando o seu tempo fora fazendo coisas que não prestam. Então quando o diabo vê que ele não vai conseguir sugar o tempo dos filhos de Deus com coisas que não prestam, ele procura sugar o tempo deles com coisas boas. Mas o maior inimigo do excelente não é o ruim, é o bom.
É o bom. Então muitas vezes aquele cristão que tem tanto potencial para estar ganhando pessoas para Jesus, para estar cuidando bem deles, ele está tão ocupado, é ensaio disso, é aquilo lá, é aquela reunião com esse comitê, com aquela coisa, está tão ocupado, e fazer o ministério mesmo, de ganhar pessoas para Jesus e cuidar delas, de fazer discípulos das nações, não está fazendo. E isso, meus irmãos, nós temos visto vez após vez. A pessoa está tão ocupada, ela fala: ai não, Tadel, toda semana. Mas por quê? Porque ela tem ensaio disso, tem aquilo, outro, coisas que não são o mais importante. Porque o que é o mais importante? A grande comissão, ir de fazer discípulos de todas as nações, de ganhar pessoas para Jesus. Então, muitas pessoas estão ocupadas nesses ministérios, e assim também o ministério, nós vemos muitas vezes, se torna competindo com o coração, a igreja no lar, ganhando vidas para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, que nós temos visto vez após vez, que quando você realmente priorize, que todo mundo comece a levar seus amigos para uma célula, e comece a ganhar pessoas para Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já visitei tanta igreja, porque eu gosto de aprender com todo mundo. Eu visitei as igrejas e ministérios grandes que estão ganhando almas para Jesus. Eu vou te falar uma coisa, eu já estudei muito e tenho procurado muito, e eu sei que talvez muitos aqui tenham feito até mais do que eu, mas eu não achei até agora uma estratégia que funcione tão bem para ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas, do que as células. É uma coisa tão impressionante, que mobiliza o povo todo para trabalhar. Todos começam a trabalhar. O que me alegra tanto, antes nós tínhamos tantas pessoas paradas na igreja, pessoas totalmente, cheias de potencial, então nós tentávamos ocupá-los em ministérios e tudo. Hoje todos podem trabalhar, hoje todos podem estar envolvidos na obra. É tão maravilhoso ver isso, para a glória de Jesus, aleluia. Então esses ministérios também, a mesma coisa aplica. Se elas estiverem abençoando as células, amém. Mas se elas estiverem competindo com as células, sugando energia das células, eu diria, ou é melhor acabar com aquele ministério, ou tem que se redirecionar aquele ministério. Eu não sou muito de ir entrando e acabando com ministérios, não. Isso pode ferir e machucar muitas pessoas, mas tem que saber trabalhar para redirecionar o ministério, para que ela abençoe as células, para que ela ajude as células a crescerem, e para que ela não compete e sugue a energia das células. Amém? Agora vamos, qual é o coração da célula? O coração da célula, nós chamamos MDA, que é o discipulado. MDA também significa aí nesse caso, a microcélula do discipulado apostólico. Então, nós temos visto a mesma coisa acontece na célula. A comunhão começa a ser tão maravilhosa, todo mundo começa a ter comunhão, e esquece das almas perdidas lá fora. É tão fácil virar uma panelinha, é tão fácil ficar introvertido e esquecer que a razão que estamos aqui é para alcançar novas pessoas. Então fazer discípulos inclui ganhar novas pessoas para Jesus. A célula sempre tem que ser muito extrovertida. Ela tem que estar sempre lembrando que o coração dela é esse, é alcançando novas pessoas, discipulando um a um. Então dentro dessa parte verde, onde está a seta, está vendo onde está a seta? Na parte verde, lá mais uma vez, a célula pode ter muitas atividades, mas ela não pode esquecer do foco. É fazer discípulos, ganhando novas pessoas e cuidando bem delas. Ganhando novas pessoas e cuidando bem delas. Diga, ganhando novas pessoas e cuidando bem delas. E anos atrás, quando isso finalmente, através da influência de tantos homens de Deus, e talvez o principal, o Dr. Carl Horta, na área de discipulado, quando isso cresceu em mim, eu comecei a sonhar. Está vendo onde está o homem? Põe a seta no homenzinho lá, por favor, querido. Bem onde está aquele homem, eu comecei a sonhar. Eu falei, eu quero ver todo mundo na igreja lá, todos sendo bem cuidados, um a um, todos dentro, aquele discipulado,
O amarelo está dentro do verde. Então, porque tem igrejas que às vezes praticam o discipulado, mas é paralelo às células, é fora das células. Então as linhas são tudo cruzadas. E o que acontece? Eu já notei que na célula muitas vezes as pessoas se conhecem muito melhor. Aí é muito fácil. Não, eu não quero ser discipulado por ninguém na minha célula, não. Por quê? Porque todo mundo te conhece lá, sabe seus defeitos. Então eu vou ser discipulado por aquele outro irmão muito legal lá da igreja. Irmão, você pode me discipular, por favor? Aí ele chega e olha e confessa os pecados que ele quer confessar, os que ele não quer e não confessa, e passa uma imagem de uma pessoa tão legal. Só que esse irmão não sabe o problema que ele é lá, na vida, no dia a dia, na célula, na convivência. Então o que acontece? Esse discípulo fala para o discipulador mal das pessoas da célula, como se elas não cuidassem bem dele e tal, e passa uma imagem errada aqui. E o discipulador, por estar desconectado, pelo coração amarelo não estar dentro do coração verde, o que acontece? As linhas estão cruzadas e aquele irmão não cresce, não multiplica, porque em vez dele ser confrontado, corrigido, tratado, muitas vezes aquilo é só um discipulado só para apaziguar mais a consciência dele, né? Você já ouviu falar da pessoa que vai confessar o pecado, né? Para o discipulador, ele fala assim: eu roubei uma corda, mas ele não disse que no final da corda, como disse o pastor Geraldo, ele não disse que no final da corda tinha um cavalo amarrado, né? E só confessou. E eu já notei isso vez após vez. As pessoas que vão se abrir, elas têm esse costume. Muitas vezes elas fizeram um pecado grave, mas elas não têm coragem de confessar tudo. Elas confessam só até aqui. Impressionante. Para que até confessar se você é desonesto? Se não for ser totalmente transparente, é preferível fazer como o pastor Sabá disse: exagerar para o mal, né? Pintar o retrato, parece com a coisa pior do que ela é, do que você tentar fazer a coisa parecer menos séria. Então é muito importante essa convivência. Agora, vamos para o próximo, por favor, querida. Para operar dentro de um contexto de uma igreja totalmente baseada em grupos pequenos, nós começamos a entender certa coisa. Entender que tem a célula, que é aquele coração amarelo. Põe o número 2 aí também, por favor. Essa célula pode ser heterogênea ou homogênea, tá? Vai depender do seu contexto cultural. Nós estamos percebendo que é muito melhor as células homogêneas em geral, porque é muito mais fácil garantir discipulador para todo mundo. Se todo mundo lá é rapaz, ou todo mundo é moça, ou todo mundo é homem, ou todo mundo é mulher, ou todo mundo é adolescente rapaz, ou adolescente moça, então as células bem homogêneas, né? Rapazes adolescentes, moças adolescentes, então é muito mais fácil garantir discipulador para todo mundo. E dentro de uma célula homogênea, eles podem se abrir melhor também. Às vezes, por exemplo, os rapazes adolescentes estão lutando com masturbação, mas se for uma célula de adolescentes, misturado rapazes e moças, eles vão ter coragem de se abrir sobre isso, não é verdade? Agora, se na célula já tem essa abertura, imagina no discipulado, eles vão sentir muito mais liberdade. Então nós temos visto que as células homogêneas, elas funcionam muito melhor para poder garantir discipulado. Agora escuta bem, muitas vezes a célula começa heterogênea e depois, na multiplicação ou antes da multiplicação, ela já vem se transformando numa célula homogênea, tá? Eu vou explicar isso daqui um pouco, mas antes vamos para o terceiro tipo de grupo pequeno, que é o menor tipo de grupo que pode ter, só 2 pessoas, né? O MDA é a microcélula do discipulado apostólico. Agora, você fala: mas pastor, eu pensei que MDA significava modelo de discipulado apostólico. Sim, aquele modelo de todos os corações é o modelo geral, mas MDA significa também a microcélula. Por quê? Porque o modelo todo é centrado nessa visão de cada pessoa ser cuidado um por um. Então MDA significa não somente o modelo geral de igreja local, mas também
a microcélula do discipulado apostólico. Um nome menos técnico, né, que gostamos tanto, foi o irmão Inácio que deu essa ideia, eu achei tão lindo, é meu discípulo amado, né, ou meu discipulador amado, dependendo de quem está falando, né? É um nome menos técnico que microcélula, né? Meu discípulo amado. Meu discípulo amado. Agora, nós já tivemos um irmão, acho que foi um pastor, que depois de ouvir a visão e tudo, ele falou: poxa, glória a Deus, eu sei que MDA significa minhas dúvidas acabaram. Só que eu estava lá em Osasco, e um pastor que estava gostando, mas quanto mais ele ouvia, mais ele via que ele ia ter que mudar tanta coisa na vida pessoal dele, e também na igreja, e ele estava gostando, mas ele falou: não, para mim MDA significa meu desespero aumentou. E eu já fiquei sabendo agora de outra, né? Que a irmã estava falando que o marido dela disse, que é pastor também, que o marido dela, como pastor, já falou que no MDA também significa motivação, disciplina e amor, né? Que no discipulado 1 a 1 tem que ter essas três coisas: motivação, disciplina e amor. Já escrevi, já estou aprendendo. É isso que é gostoso, a gente fica aprendendo um com o outro, não é mesmo? Glória a Deus. Agora veja bem, quando eu primeiro casei, minha esposa é 10 anos mais jovem do que eu, e ela não tinha muita experiência de discipular ninguém. E eu também não tinha tanta experiência, mas já tinha um pouco de experiência. E eu falei: olha, vamos cuidar das líderes de célula. Nós tínhamos 12 células na nossa igreja, na época. Isso foi em 91. E eu lembro que nós então começamos a reunir com os líderes de célula, porque ninguém discipulava os líderes de célula, mas eu comecei a discipular um por um. Então aqueles homens, eu reunia com eles, os rapazes, um a um, e aprofundava no discipulado. E as mulheres, como é que eu ia fazer? É errado o homem discipular mulher e mulher discipular homem. Não pode isso acontecer. Mas quem ia discipular aquelas mulheres? Minha esposa não tinha experiência ainda. Então o que nós fazíamos? Eu e minha esposa reuníamos com aquela mulher. Então nós começamos de uma forma muito sábia e muito espiritual e cuidadosa, mas realmente discipulá-la na vida pessoal, na vida familiar, entrar em todas as áreas, ajudando mesmo. E assim foi até como minha esposa aprendeu mais sobre o discipulado. Mas eu notei que às vezes é importante esse discipulado, né? 2 discipulando 1, né? Assim, quando é um casal, quando inclui um casal. Então existe aquelas exceções quando a microcélula inclui 3 pessoas. Aí eu achei tão lindo, porque encaixou com aquilo que Jesus disse. Jesus deu de entender que a menor unidade da igreja de Jesus aqui na terra é o que? Ele falou: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou no meio deles. É a microcélula de 2 ou 3 pessoas. Muito bem, agora veja esse número 4. Esses são os nossos grupos pequenos principais, aqui que você acabou de ver. A célula, que é o coração da igreja local, ou pode ser chamado grupo familiar, né? O nome não é o mais importante, o importante é o princípio da igreja no lar. E o MDA, que já é o coração da célula. E o que é o GD, grupo de discipulado? Cada célula é estimulada a realmente, através dos seus membros, começar vários grupos. Não, isso não é perdão, eu estava pensando no grupo de evangelismo. Grupo de discipulado não é o principal, me perdoe. Isso aí é para quando já são líderes de células, eles reúnem os MDA juntos e fazem um grupo discipulado. É o número 5 que eu estou querendo. Obrigado, querido. Grupo de evangelismo. Grupo de evangelismo é que cada célula vai ensinando os seus membros a como realmente ganhar pessoas para Jesus. Então nós temos tido, por exemplo, na igreja sede, nós estamos com 1.468 células, mas 2.600, não sei o número exato, mas sei que é mais do que 2.600, se eu não me engano é 2.638 grupos de evangelismo, porque os próprios membros agora estão saindo e começando grupinhos de evangelismo, evangelizando os seus amigos. E esses grupos de evangelismo vão crescendo,
normalmente de uma forma heterogênea, porque vai ganhando uma família para Jesus. Então, primeiro, quando aquele grupo de evangelismo se transforma numa célula, muitas vezes é uma célula heterogênea, porque está ganhando uma família toda para Jesus, uma vizinhança. Mas depois, na medida que ela vai crescendo, eles vão se tornando mais fortes na fé, ganhando seus amigos, ela pode multiplicar e se tornar homogênea. Está entendendo? Porque o ideal é que as células vão se homogeneizando para que facilite no discipulado. E muitas vezes, mesmo quando tem muitas células heterogêneas, nós acabamos homogeneizando pelo menos a liderança. Homogeneizando a liderança. Você sabe o que eu quero dizer por isso? Deixa eu explicar. Vamos supor que você é supervisor de 6 células, mas você é um homem solteiro, e uma das suas líderes de célula é mulher. Como que você vai poder cuidar bem supervisionar a célula dela? Porque ela tem que ser discipulada. Você é solteiro, então sua esposa não vai poder discipulá-la porque você não tem esposa, é solteiro. Então, você talvez troca essa célula por uma célula daquela outra irmã, que é supervisora de setor, que tem alguma célula de homem. Então ela te dá a célula que é liderada por um homem, e você dá essa célula que é liderada por essa mulher. Então o que acontece? As células, mesmo quando a célula é heterogênea, a liderança muitas vezes se torna homogênea para que possa facilitar o discipulado e o cuidado. Amém? Eu acho que deu para entender, né? Então essa liderança sendo homogênea é muito, muito bom. E nós temos 2 outros tipos de grupos pequenos, que na realidade nem chamamos esses grupos pequenos disso aqui. Nós normalmente chamamos eles de outros nomes, né? Como equipe de ministério, ou presbitério, dependendo qual é aquele grupo pequeno. Mas o número 6, que é o grupo de líderes, e o número 7, grupo de ministério. Muito bem, mas toda a igreja está então dentro disso aí. E na realidade os principais são aqueles 3 corações que você viu: a igreja local, a célula. Vamos voltar para aqueles 3 corações, os 4 corações. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Amém. Muito bem. Agora veja bem. Se eu pegar uma seta aqui do coração amarelo, colocar aqui discipulado 1 a 1, da célula, igreja local, colocar culto de celebração, e eu começar a trabalhar na mentalidade do meu povo sobre isso. Olha, todas as outras campanhas, reuniões que a igreja tem são boas. Se você quiser fazer, pode. Mas o que nós não queremos que você falte é nesses 3. Nós queremos que você venha pelo menos uma vez por semana no culto de celebração, uma vez por semana na célula, e também tenha um discipulado. Então nós começamos a trabalhar com todos os novos convertidos com essa mentalidade. Então, alguém falava assim: mas pastor, eu estou envolvido em tantas reuniões e ensaios. Amém, se você tiver tempo, pode continuar. Mas o que nós não queremos que você deixe de fazer isso aqui. Então aos poucos fomos direcionando e mudando a mentalidade da igreja. Começando com os novos convertidos, e aí depois com os velhos convertidos também. Por exemplo, olha o que nós começamos a fazer. Nós começamos a ensinar para a igreja, no discipulado 1 a 1, nas reuniões de liderança, sobre essas 3 prioridades. Diga: culto de celebração, a reunião do grupo ou da célula, e o discipulado 1 a 1. Então nós começamos a falar: olha, essas são as 3 coisas inegociáveis. Todas as outras, talvez nós vamos ter flexibilidade, mas essas 3 coisas são inegociáveis. Então, quando algum ministério queria alguém para ser, o Ministério de Música queria mais um músico, tá, da agora em diante, para qualquer um poder ser músico, vai ter que estar nos 3 corações, vai ter que estar, vamos ter um formulário
Então o Ministério de Louvor criou um formulário que mandava para o líder da célula preencher, dizendo se aquela pessoa estava sendo discipulada, se ela estava congregando fielmente na célula, como era o coração, o caráter dela, antes dela poder participar do Ministério de Louvor, né? Então, todo mundo de qualquer tipo de ministério, começamos então a ter isso. Hoje em dia somos ainda mais radicais, todo mundo é líder de célula para poder participar em qualquer ministério, mas a igreja é muito grande e dá para fazer isso, uma vez que ela é bem grande. Mas quando ela é pequena, você pode priorizar essas prioridades e você vai trabalhando com as pessoas para ter essa mentalidade correta, porque elas começam a influenciar os outros que vêm. Hoje em dia, alguém entregou a vida a Jesus na igreja local, ele nem pensa, nem sabe que existe talvez outra forma, ele pensa que é assim que é mesmo, igual na Coreia, né? Tantos crentes oram de manhã cedo lá, que eu ouvi falar que às vezes o novo convertido converte e pensam, todo crente sério com Deus ora de madrugada na igreja. Isso aqui, né, faz parte de ser crente, né? Isso é maravilhoso, né? Que acaba sendo parte da cultura espiritual, das coisas boas que são esperadas. Agora, eu poderia falar muito mais sobre essa transição e sobre como implantar isso, mas talvez durante as perguntas e respostas vamos fazer isso, se Deus permitir. Eu quero ter um pequeno intervalo, mas antes nós vamos para a próxima, depois daquelas, vamos agora, outra coisa aqui, isso. O Dr. Carl Horton já faleceu, foi estar com o Senhor, mas ele é um dos homens que mais nos influenciou na área do discipulado 1 a 1. Ele tinha o seu doutorado, o seu PhD, em crescimento de igreja, do seminário Fuller, mas apesar de ser tão catedrático, ele era um homem tão simples, tão humilde, tão precioso, homem de Deus mesmo. Ele foi uma bênção, e ele vinha aqui, né, ele já está com o Senhor, mas ele vinha por conta própria, ele pagando as passagens, para nos servir, para nos ajudar. Sabe, o pastor Sabá está falando sobre alguém que acredite na gente. Eu sinto que o Dr. Carl Horton, tanto para Paulo Jeff e a Rebeca, né? Paulo Jeff e a Rebeca, que eram líderes recentes da Missão Paz, e para mim também, ele realmente foi um verdadeiro, um dos nossos pais espirituais, porque ele acreditou em nós. Ele falava, olha, eu nunca vi um trabalho em toda a minha vida que é tão focalizado na grande comissão de ganhar e cuidar bem. Vocês não se deixam desviar por outra coisa, vocês estão enfatizando as prioridades de Deus, vocês estão de parabéns e tal. E foi bem na época que as células estavam começando a explodir, né, Rebeca? Aí ele chegava para mim e falava, olha, eu estou tão feliz que está acontecendo nas células, né, que a gente chamava grupo familiar na época, tão feliz ver o que está acontecendo nos grupos familiares. Ele disse, mas ele falou, vocês ainda têm que priorizar mais o discipulado 1 a 1 dentro do grupo. Eu falava, isso é fácil falar na teoria, mas na prática, meu amigo. E eu lembro que uma vez eu cheguei até ter uma, né, foi muito errado da minha parte, eu era me ter respeitado mais, mas eu acabei até discutindo um pouco com ele, né? E eu acho que faltou mais respeito. Eu discuti, eu falei, como isso? Você está mais na teoria. Na prática não é assim tão fácil. E como que você acha que nossas células estão multiplicando? É porque o líder está investindo a vida dele nos auxiliares, ele está se reproduzindo, o discipulado está acontecendo naturalmente. Mas ele falava, não, mas ainda tem que ser mais organizado, tem que ter um discipulado 1 a 1 mais forte, mais intenso. E finalmente, apesar, né, que Deus teve que tratar comigo, apesar da nossa dureza de cabeça, de compreensão, mas Deus foi tratando. E nós devemos muito para o Dr. Carl Horton, esse modelo de realmente considerar o discipulado 1 a 1 o coração da célula. O coração da célula. Agora veja bem aqui, essa é uma estatística que o Dr. Carl Horton providenciou para nós.
a estatística foi um estudo levantado, pelo que eu entendo, de como grandes líderes de sucesso, não só na igreja, mas até no mundo secular, surgiram, tá? Surgiram. Então 0% surgiram só em grandes reuniões públicas de motivação, ao que nós chamaríamos culto de celebração, domingo. Só para assistir o culto lá, nunca foi gerado um líder, tá? Pelo que essa estatística diz. 0% dos líderes foram gerados nas reuniões de subcongregações. O que é reunião de subcongregação? É qualquer reunião menor. Por exemplo, reunião dos jovens, ou reunião das senhoras, ou uma classe de escola dominical, ou até uma classe de faculdade teológica, uma classe de escola de líderes, de curso de treinamento de líderes, de CTL. Só uma classe em si, só essas não gera líderes. Essas coisas são muito boas para enriquecer o processo, mas em si nunca geraram um líder. Interessante isso. Você pegar uma classe assim, onde a pessoa está olhando para a nuca do outro, em si isso não gera líderes, né? Isso é muito revolucionário. Número 3, 10% dos líderes foram gerados no discipulado em pequenos grupos, no relacionamento. Em pequenos grupos, 10% foram gerados em pequenos grupos. Mas olha o que essa mesma estatística diz: 90% dos líderes foram gerados através do discipulado 1 a 1. 90%. E na medida que eu tenho viajado por aí, eu tenho conversado com pastores bem-sucedidos, existem as exceções, mas em geral, aqueles pastores sempre falam: sabe, é verdade, se não fosse pelo fulano que investiu na minha vida, se não fosse pelo ciclano, que tirou tempo comigo, que ficou ao meu lado. Agora, queridos, eu até quero te encorajar, né? Se você tem um discipulador, um pai espiritual, e você quer mais, né? Você acha que você tem que correr atrás também, você tem que sugar, né? Foi uma das coisas que eu parabenizei muito o pastor Sabá, porque naquela época ele ficou órfão, né? Ele não congregava na igreja onde eu era pastor, eu já tinha muitos discípulos, eu já estava investindo minha vida em muitos, então ele ficava no meu pé, finalmente, para me livrar, não estou brincando, mas finalmente eu aceitei, né, discipulá-lo, e como eu me alegro por isso, né, um discípulo tão precioso. Mas eu sabia que ele ia ser um bom discípulo, mas na realidade é porque eu estava tão cheio de discípulos já. Mas se você tem um discipulador, pegue no pé dele, cresça com ele, aprenda com ele, não espere ele correr atrás de você, não, você pegue no pé dele, porque é assim que você vai crescer. Olha, meus irmãos, como o pastor Melvin, meu pai, como o pastor Lucas e agora o pastor Paulo Jeff tem sido usado na minha vida, mas eu vou atrás deles toda hora, corro atrás deles, peço ajuda deles, sabe? Porque você, como um bom Eliseu, tem que colar no pé do seu Elias. Você vai crescer o tanto que você quiser crescer, depende de você, né? Você não é uma criança mais, que tem que ter um discipulador que vai, não desvia, por favor, meu filho, né? Não, agora é você que vai colar no pé do seu discipulador, para que você possa crescer. Mas o meu líder nem tem essa visão. Mesmo ele não tendo essa visão, se você chegar lá e se abrir com ele, pedir ele para orar, você já vai começar a ver coisas acontecer na sua vida. Depende muito de você realmente se colocar debaixo da cobertura dele, de você pedir a ajuda dele. Aleluia. Então, agora, eu gostaria de fazer o seguinte: nós vamos ter, porque eu quero falar sobre o trilho de liderança e a escada do sucesso, como funciona de levar uma pessoa, desde que ela se converteu, até se tornar um líder de célula, tá? Nós queremos falar um pouco sobre isso, mas antes, vamos só ter um período para esticar um pouco, e aí eu vou também querer abrir para perguntas, depois de falar sobre o trilho de liderança. Então vamos só esticar um pouco. Se você precisa muito sair, pode, mas se não, não saia, tá? Para não atrasarmos muito aqui, tá certo?